Olá pessoal, bom, então a gente estava no vídeo 2. A gente estava falando sobre As Mil e Uma Noites, que tem uma moldura. O que vem essa moldura? Que seria aquela história dentro da qual outras histórias são inseridas. Falávamos que Sherazade resolve parar com a carnificina, né? Lembrar que o Sheikh Shahriar foi traído, ele matou a esposa que o traía, e a partir de então ele passou a se casar todos os dias com uma virgem e matar essa mulher no dia seguinte, para que ele nunca mais fosse traído. Para acabar com essa carnificina, Sherazade, a filha do Grão-Vizir, propõe-se a casar com Shahriar para acabar com essa carnificina, isso a muito contragosto do pai. Mas ela tinha um plano. E esse plano, nós vimos, que era começar a contar uma história logo de manhã, lá por volta das 4h30 da manhã, quando eles se levantam para fazer as suas orações, logo após as suas orações, e essa história não termina, né? Acaba com um momento climático, um momento de suspense. E o Sheikh Shahriar, querendo saber o final da história, não a sacrifica e deixa que ela termine a história no dia seguinte. E assim ela vai se estendendo, esticando, né, as 1001 noites, ligando uma história a outra. Então, dentro dessa história, nós temos aí várias outras histórias que se colocam dentro dessa moldura. Que, por exemplo, a exemplo das 1001 Noites, nós temos Ali Baba e os 40 Ladrões, as aventuras de Simba, o Marujo, as aventuras do Sheikh Harun al-Rashid, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Nenhuma dessas o Pasolini resolve colocar, na medida em que ele visa fazer uma crítica social. E essa crítica, o alvo dessa crítica é a burguesia consumista. Há que se lembrar que o Pasolini é avesso ao estilo hollywoodiano. Então ele põe personagens sem dente. Muitas vezes o Pasolini pegava pessoas do povo mesmo, pessoas rústicas, pessoas ali com rugas verdadeiras, pessoas com cárie, pessoas desdentadas, e colocava no seu cenário, né? Claro que ele tinha os seus atores de confiança, mas evidentemente ele é muito realista nesse sentido. Aquilo que se diz na postura hollywoodiana. Ele é muito fiel ao cenário, né? No caso de Decameron, ele filma em Nápoles, porque ele acha que Nápoles, o acento de Nápoles, né, o modo de falar napolitano, ele acha que é o mais puro, aquele que menos sofreu influência de outras partes do mundo. Dentre as novelas que o Pasolini escolhe, né, vale a pena contar a história do Mazetto, que eu acho assim fabulosa, fabulosa. É a história de um velhinho que trabalhava em um convento cheio de freiras, e essas mulheres o deixam maluco, devido ao fato de que elas estão ali histéricas. E ele resolve sair. E ele conta a sua história para um rapaz, que escuta essa história. Como ele está desempregado, ele resolve então pedir emprego nesse convento. Só que ele sabe que ele é um homem jovem, não vão deixar ele entrar num convento cheio de mulheres. O que ele faz? Ele finge que é maluco, maluquinho da cabeça, que ele é surdo e mudo. Então ele bate na porta, finge ser ali alguém demente, que é mudo, e as freiras o colocam para trabalhar. Só que no meio disso, duas freirinhas resolvem dizer o seguinte: escuta, minha amiga, esse homem não fala, ele é meio débil mental, o que você acha? Eu ouvi dizer que não existe prazer maior no mundo que uma mulher prova em companhia de um homem. E a outra fala: meu Deus, se a gente ficar grávida, mas que é isso, né? Isso é besteira, a gente não vai ficar grávida coisa nenhuma não. Vamos pegar esse cara que ele é maluco mesmo, ele é mudo, não fala nada, e vamos levar ele para o nosso quarto. E acontece que elas duas levam esse rapaz para o quarto delas, e ali, digamos o seguinte, elas se aproveitam sexualmente do rapaz, né? E ele gosta, claro, né? Ele continua fingindo que é mudo. Só que aquela coisa, né? Uma acaba sempre contando para a outra, né? E uma segunda conta para uma terceira, e a terceira fala: eu também quero participar da brincadeira, né? A terceira conta para uma quarta. Quando no final da história estão todas as freiras transando com o rapaz, né? E ele já não aguenta mais, ele está maluco, né? Até que então ele dá um piripaque ali. Então as freiras resolvem fazer um cronograma, de forma que cada uma fique um dia com ele, né? E ele acaba gostando de toda essa história. Então olha só como o Pasolini escolhe a dedo as histórias importantes que servem a ele para fazer aquilo que ele mais deseja, que é criticar a burguesia consumista,
fazer a crítica social. Para concluirmos, né, tem os Contos de Canterbury, que, estamos vendo aqui, ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 1972 e é fundamentado na obra Os Contos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, cuja moldura, né, são vários peregrinos indo em direção à Catedral de Canterbury, na Inglaterra, a cavalo, e aí eles vão contando suas histórias. Evidentemente, ele pega as histórias, a história do cozinheiro, que é um sujeito vagabundo, que não quer trabalhar, e ele vai pegando essas histórias também, né, e tecendo o seu fim. Então nós vimos que o Pasolini lança mão daquilo que o Erich Auerbach denomina de moldura, né, que é uma história, e dentro dessa história são inseridas outras histórias. E ele pega essas narrativas e, a partir daí, ele constrói a sua obra cinematográfica. Vamos passar agora para dois outros autores, a começar pelo Peter Brook, que pegou o Mahabharata, que é um épico hindu. Apesar que o Peter Brook pegou o Mahabharata, mas foi Jean-Claude Carrier que, do Mahabharata, que é um poema épico, fez dele uma peça de teatro. E dessa peça de teatro, longa, 10 horas de encenação, o Peter Brook fez a sua peça de teatro Mahabharata, que depois ele passou para a versão cinematográfica com 6 horas, né? São 3 longa-metragens. Como é que ele fez então? Nesse caso, ele não tem a moldura, vai entrar no problema aristotélico da unidade de tempo, espaço e ação. E a coisa fica grande. E ele resolveu então contar isso aí numa longa história. O Pasolini se vale das molduras, mas no caso do Mahabharata nós temos aí uma longa narrativa. Como é que o Peter Brook fez, né? Ele esticou. Mas isso nós vamos ver no vídeo seguinte. Por enquanto, ficamos com o Pasolini. No próximo vídeo vamos abordar Peter Brook e o Mahabharata.